Saudações, caro formando. Vamos aqui à nossa próxima aula, né? A nossa terceira aula, se não estou engano, da terceira sessão. Bom, nesta aula, havemos de ver o campo magnético num solenoide. Então, primeiro nós vimos num condutor retilíneo, depois vimos numa espira, agora vamos ver num solenoide. Então, solenoide é basicamente um material, poderia ser um daqueles materiais que nós vimos, pode ser ferromagnético ou paramagnético, em que levamos um condutor e enrolamos nele. Então, vocês lembram que cada uma dessas voltas nós chamamos de espira. Então, porque vocês viram que quando nós enrolamos aquela coisa de forma circular, uma vez nós chamamos de espira. Então, temos uma espira, duas espiras, três espiras, quatro espiras, assim sucessivamente. Então, as espiras estão alinhadas dentro de uma dada distância. Então, vamos lá supor que daqui a partir da primeira espira até a última espira temos aproximadamente 5 metros. Então, a distância seria 5 metros, ou seria 2 metros, ou seria alguns centímetros também. Então, tanto faz. Perfeito. Então, para isso nós temos a equação para determinar o campo magnético neste solenoide. Então, o campo magnético é praticamente a permeabilidade magnética, a corrente elétrica, sobre o L. O L é esta distância, como vocês podem ver. Então, o N o que seria? Seria quantas voltas nós conseguimos dar dentro desta distância. Então, se termos dado 20 voltas, significa que o N seria 20. Então, é só fazer a relação desta equação com a equação anterior. Por que com a equação anterior? Porque nós vimos que temos um único solenoide. Por isso que nós não tínhamos o N. Mas agora já temos, estamos a dizer quantos solenoides, aliás, espiras é o que eu ia dizer. Quantas espiras nós temos. Então, por isso que a quantidade de espiras, havemos de vir colocar exatamente aqui no N. Praticamente daquela equação para esta, tudo que mudou é simplesmente o N. É só tentarem lembrar daquelas denominações que nós íamos fazendo, né? Quando dissemos que tem que colocar novamente a esferográfica. Quando nós dissemos que B é igual à permeabilidade magnética do meio multiplicado pela intensidade magnética, não lembram, né? Depois temos que a intensidade magnética é igual à corrente elétrica sobre a distância, né? Então era o L, então nós poderíamos vir substituir isto por permeabilidade magnética multiplicado pela corrente sobre L. E nós vimos que naquele caso o L estamos a nos referir ao diâmetro, mas neste caso estamos a nos referir a esta distância aqui. Então, mas notem que a equação é basicamente a mesma. A única coisa que está a mudar é que agora temos o N aqui, que diz quantos solenoides, aliás, quantas espiras nós temos. Então, o N é simplesmente número de espiras. De tal modo que nós podemos escrever de outra forma. Podemos dizer que B é igual a N, ou seja, número de espiras que existem dentro desses solenoides aqui. E permeabilidade magnética multiplicado pela corrente sobre o L. Então, tanto faz. A forma de escrever depende de si. Então, isto é a equação que nós devemos de usar para solenoides. E muito importante porque os solenoides são exatamente o que são usados nas máquinas elétricas. Isto é o que devemos de encontrar no mundo real. Então, melhor que conheça as equações e as pratique. Bom, uma das formas de vocês praticarem é: vocês estudaram, entenderam? Então, um grupo pode fazer questões para o restante dos grupos. Então, se o grupo 1 fez as questões, o grupo 2, 3 e 4 deve resolver aquelas questões. Então, depois o grupo 2 também faz, para o grupo 1, 3 e 4 poderem resolver. Então, vocês fazem em grupos equações complexas sobre a mesma matéria para que os outros grupos possam resolver. Assim, vocês ajudam um ou outro a praticar, né? Porque se vocês esperarem que eu resolva, infelizmente eu não vou conseguir resolver, aliás, não vou conseguir elaborar muitas questões para que vocês possam praticar. Então é melhor que vocês elaborem, pratiquem, e se tiverem dúvidas aí podem me perguntar. Aí havemos de aprender todos. Eu também preciso aprender uma e outra coisa. Vocês vão de investigar, vão ter alguma coisa nova, podem partilhar comigo. Posso vir usar isso para melhorar as minhas aulas para os próximos formandos que vão de entrar aí na escola. Então a intenção é desenvolvermos a todos, né? Então façam isso, meu.
estudem e ajudem um ao outro. Bom, já temos aqui 5 minutos. Bom, nós devemos de fazer uma prática sobre esses princípios todos que nós já aprendemos até agora. Isto porque, como eu havia dito, eu não tenho nenhuma carga que me permitiria fazer um sistema em que eu teria corrente suficiente para poder criar um campo magnético visível, né? Então, eu simplesmente fiz um solenoide, mas se forem a prestar atenção, do condutor até o solenoide, o princípio é exatamente o mesmo, é mais ou menos o mesmo condutor. Isto também é um condutor, no final das contas. Essa coisa é um condutor que foi enrolado numa determinada coisa, que estamos a chamar de solenoide. Então, no outro lado, era um condutor que dobramos numa dada posição só para podermos ter um centro aí, para podermos ver qual seria a intensidade magnética naquele centro. Então, e o condutor era simplesmente um condutor retilíneo. Então, praticamente todas as coisas são condutores da mesma espécie. Então, que foram variados de diferentes formas, então, e calculamos essa coisa. Mas eu acho que na escola poderemos ter alguma carga que vai nos permitir criar uma corrente muito boa para podermos testar essas coisas todas, né? Na medida do possível nós acabamos de praticar, mas eu em particular só poderei mostrar uma prática no lugar dessas práticas todas. Dito isso, eu acho que inclusive ainda dá tempo para praticarmos, mas uma vez que será uma prática que vai servir para todos, eu acho que é de fazer num vídeo diferente, né? Apesar de que vai aumentar a quantidade de vídeos, mas assim seria mais prático. Ok, dito isso, a próxima aula será de prática. Obrigado, até a próxima.